O vídeo de hoje é patrocinado por um dos meus canais favoritos do YouTube, Biographics. Biographics é história, uma vida de cada vez. Toda semana, Biographics lança 2 vídeos que analisam a vida de pessoas que mudaram o mundo para melhor e para pior. Eles têm muitos vídeos incríveis, e alguns dos meus favoritos incluem os vídeos sobre H. Holmes, Pablo Escobar e Ted Bundy. No final deste vídeo, vou deixar um link para o meu vídeo favorito do Biographics. Você pode visitar o canal Biographics seguindo o link na descrição abaixo deste vídeo. Quero agradecer muito ao Biographics pelo patrocínio. E agora aqui está o vídeo de hoje. Número 3. Harvey Robinson. Joan Berhart cresceu em Allentown, Pensilvânia. Ela se destacou na escola e era uma boa atleta. Ela tinha muitos amigos e era uma babá muito requisitada. Mas em 1986, quando ela tinha 23 anos, ela começou a ter problemas psicológicos. Aconteceu que, quando ela tinha 10 anos, um homem se aproximou dela e pediu ajuda para encontrar o cachorro perdido dele na floresta. Quando ele conseguiu ficar a sós com ela, ele a agrediu sexualmente sob ameaça de faca. Berhart não contou a ninguém sobre o abuso sexual e reprimiu essa lembrança. Então, aos 23 anos, quando estava na faculdade, ela teve um colapso mental. Por vários anos, ela fez terapia. Em 1990, parecia que a vida dela estava melhorando. Ela conseguiu um emprego como auxiliar de enfermagem e alugou seu próprio apartamento, que ficava no térreo, em um bairro seguro em East Allentown. Na noite de 5 de agosto de 1992, Berhart recebeu uma amiga em casa. Às 11 da noite, ela saiu do apartamento para levar sua amiga para casa. Ao voltar para casa, cerca de 90 minutos depois, percebeu que algo estava errado. Ela tinha deixado um ventilador ligado, mas ele estava desligado quando ela chegou em casa. Além disso, quando ela saiu do apartamento, a porta do pátio estava aberta e a porta de tela estava fechada e trancada. Ao chegar em casa, ela encontrou tanto a porta do pátio quanto a de tela abertas, com um corte na porta de tela. O corte tinha cerca de 15 centímetros de comprimento e estava próximo ao mecanismo de trava. O corte era grande o suficiente para que alguém pudesse passar a mão por ele e destrancar a porta de tela. E então, finalmente, cerca de $50 tinham sumido da cômoda dela. Fora isso, nada mais estava faltando ou fora do lugar. Berhart comunicou a invasão à polícia. 4 dias após a invasão, os vizinhos de Berhart chamaram a polícia. Eles não a viam há cerca de 3 dias e isso era incomum. A última vez que ouviram Berhart foi na noite de 6 de agosto, que foi menos de 24 horas depois de ela ter denunciado a invasão. Os vizinhos disseram que parecia que ela estava brigando com alguém dentro do apartamento dela. A polícia foi até o apartamento dela e encontrou uma tela arrancada de uma janela. Os policiais conseguiram entrar no apartamento e encontraram Joan Berhart, de 29 anos, morta na sala de estar. Ela havia sido agredida sexualmente e foi atingida 37 vezes com um objeto contundente. A arma do crime não foi encontrada no apartamento e a polícia não sabia qual objeto foi usado para matar Berhart. A polícia concluiu que ela provavelmente foi morta quando estava se preparando para dormir, 3 dias antes de ser encontrada. O assassino entrou pela janela da frente e depois saiu pela porta dos fundos. 10 meses depois, nenhuma prisão havia sido feita. No início da manhã de 9 de junho de 1993, uma pessoa que morava a 1 quarteirão e meio de Joan Berhart chamou a polícia. A pessoa que ligou disse que a garota que entregava o jornal, Charlotte Smoyer, de 15 anos, havia desaparecido. Ela havia entregado um jornal para o vizinho dele e a bicicleta dela estava deitada na calçada em frente à casa desse vizinho havia cerca de 30 minutos. A polícia foi até o local e, com base nas evidências,
concluiu que houve uma luta e que Charlotte havia sido sequestrada. A polícia realizou uma busca de porta em porta na área. Um policial, seguindo seus instintos, foi até o reservatório do lado leste, que fica a cerca de 1,5 km de onde Charlotte desapareceu. Ele encontrou um rastro de sangue que levou até o corpo dela, que estava enterrado debaixo de alguns troncos. Ela havia sido abusada sexualmente e esfaqueada 22 vezes. Mesmo havendo grandes diferenças entre os dois assassinatos, como Bernhardt ter sido espancada até a morte em sua casa e Charlotte ter sido sequestrada e esfaqueada até a morte, houve alguma especulação de que os crimes estavam conectados. Ambos os assassinatos foram excessivamente violentos e ambas as vítimas haviam sido abusadas sexualmente. As vítimas também moravam perto uma da outra. Charlotte morava na esquina da casa de Bernhardt e ela desapareceu a cerca de 1,5 km do apartamento de Bernhardt. Para chegar à área onde Charlotte foi sequestrada, ela teria que passar pelo apartamento de Bernhardt. A polícia não confirmou nem negou se achava que os crimes estavam conectados. A polícia também não informou se havia suspeitos. Mas algumas semanas depois que Charlotte foi morta, ficou dolorosamente claro que eles não tinham um suspeito. No dia 20 de junho, a cerca de 2,5 km de onde Charlotte foi sequestrada e Bernhardt foi morto, uma menina de 5 anos foi atacada em sua casa. Ela foi agredida sexualmente, mas sobreviveu. Infelizmente, o ataque não deu nenhuma pista para a polícia. Denise Sam Kelly, de 38 anos, morava no leste de Allentown com o marido. Ela morava a cerca de 1 km das casas de Joanne Bernhardt e Charlotte Smoyer. Na noite de 28 de junho de 1993, Sam Kelly estava sozinha em casa, porque seu marido estava fora da cidade. No meio da noite, Sam Kelly foi acordada por barulhos estranhos que vinham de dentro de um closet próximo ao seu quarto. De repente, um homem saiu do closet. Sam Kelly saiu da cama e correu. Ela saiu da casa, mas o homem a agarrou e a arrastou de volta para dentro. Sam Kelly lutou com seu agressor e conseguiu mordê-lo em um dos braços. Ela levou 4 socos no rosto e então foi abusada sexualmente. Ela foi estrangulada e depois deixada para morrer. Mas Sam Kelly não foi morta no ataque e ela ligou para o 911. Ela foi levada para o hospital, mas recebeu alta ainda naquele dia. Após o ataque, Sam Kelly e o marido dela deixaram a cidade por várias semanas. Menos de 2 semanas depois, na manhã de 14 de julho, a família de Jessica Jean Fortney, de 47 anos, percebeu que ela não havia acordado. Eles entraram no quarto dela e ficaram horrorizados com o que encontraram. O quarto estava coberto de sangue. O corpo sem vida de Fortney estava deitado no chão. O rosto dela estava irreconhecível de tanto apanhar. O legista concluiu que Fortney havia sido vítima de agressão sexual. Ela também havia levado vários socos no rosto e foi estrangulada. O assassino usava um anel que deixou marcas no crânio dela quando a socou. A morte foi por estrangulamento manual e traumatismo contundente. O médico legista encontrou 50 ferimentos distintos no corpo dela. 4 dias após Fortney ser morta, Denise Sam Kelly e seu marido voltaram para casa. Por volta das 4 da manhã, no dia seguinte ao retorno deles, Sam Kelly foi acordado por um barulho. Ela então ouviu a porta dos fundos se abrir. Felizmente, ela havia instalado um sistema de segurança depois de ter sido atacada, e o alarme disparou. Ela então viu um homem correndo para fora de sua casa. A polícia decidiu não arriscar mais e garantiu que sempre houvesse um policial na casa de Sam Kelly. Menos de 2 semanas depois, à 1h25 da manhã,
do dia 31 de julho, o policial de plantão do lado de fora da casa dela percebeu alguém entrando pela janela. Assim que o invasor entrou na casa, o policial o confrontou. O invasor sacou uma arma e ele e o policial trocaram tiros. O policial conseguiu entrar em um quarto e então ouviu uma série de barulhos altos. Quando tudo ficou silencioso, o policial foi até a cozinha e viu que a porta de vidro que dava para fora havia sido quebrada. Também havia um rastro de sangue saindo da casa. O policial sabia que o invasor tinha sofrido um corte grave e estava sangrando tanto que precisaria de ajuda médica ou morreria de hemorragia. O policial ligou para a pronto-socorro local e pediu que ficassem atentos a um homem com cortes nas pernas. Cerca de 2 horas após o tiroteio, o policial que participou do tiroteio foi chamado à sala de emergência para identificar um homem que havia chegado, com cortes nas pernas que podem ter sido causados por vidro quebrado. O policial disse que ele era o homem que invadiu a casa de Sam Kelly. Ele era Harvey Miguel Robinson, de 18 anos. A polícia foi à casa dele, localizada a menos de 3 quilômetros de onde moravam todas as vítimas. Na casa que dividia com a mãe, encontraram roupas ensanguentadas. Eles também encontraram uma arma que foi usada no tiroteio. Outra evidência que eles encontraram foi um par de sapatos. O padrão da sola do sapato correspondia ao hematoma no rosto de Charlotte Smoyer. Robinson também tinha uma marca de mordida cicatrizada no braço, de quando Sam Kelly o mordeu. E, finalmente, a polícia conseguiu ligar Robinson aos 5 ataques porque o DNA dele correspondia ao DNA deixado nas 5 cenas do crime. Em dezembro de 1993, logo após o 19º aniversário de Robinson, ele foi acusado de 3 homicídios em primeiro grau e 2 tentativas de homicídio. Ele foi condenado por todas as acusações em novembro de 1994 e recebeu 3 sentenças de morte pelos assassinatos. Ele também recebeu uma sentença de 40 a 80 anos pelo ataque a Denise Sam Kelly e foi condenado a 57 anos por atacar a criança de 5 anos. Robinson recorreu de suas sentenças de morte. Seu recurso contra a sentença de morte, que recebeu pelo assassinato de Joan Berhart, argumentou que, como ele tinha 17 anos quando a matou, não deveria ser condenado à morte. Os outros recursos alegaram que o juiz deu instruções inadequadas ao júri. Ao final, as sentenças de morte pelos assassinatos de Joan Berhart e Charlotte Smoyer foram anuladas e Robinson recebeu prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. No entanto, ele continua no corredor da morte pelo assassinato de Jessica Jean Fortney. Um fato interessante é que Harvey Miguel Robinson não é o único assassino nesta família próxima. Em 22 de dezembro de 1963, 11 anos antes de Robinson nascer, seu pai, Harvey Rodrigues Robinson, espancou e chutou sua namorada de 27 anos até a morte. Ele foi considerado culpado de homicídio culposo e recebeu uma sentença de 6 a 12 anos de prisão. Depois que saiu da prisão, ele conheceu a mãe de Robinson e ela deu à luz a ele em dezembro de 1974. A maioria das pessoas descrevia Harvey Sr. como um alcoólatra abusivo. A mãe dele deixou o pai depois de cerca de 2 anos e meio porque não queria que seus filhos crescessem em um lar violento. Supostamente, Harvey Robinson Jr. idolatrava o pai. Harvey Robinson Sr. morreu de cirrose em 1989, quando seu filho tinha 14 anos de idade. Menos de 3 anos depois, aos 17 anos, Robinson Jr. espancou sua primeira mulher até a morte. Número 2. Jürgen Barsch. Karl-Heinz Saderwinski nasceu em 6 de novembro de 1946, em Essen, Alemanha.
Sua mãe, que não era casada, tinha tuberculose quando ele nasceu. Como ela estava doente, não pôde cuidar dele. Poucos meses após o seu nascimento, ela faleceu. Karl Heinz ficou no hospital e as enfermeiras cuidaram dele. Um mês antes do seu primeiro aniversário, uma mulher chamada Gertrude Barsch foi ao hospital para uma cirurgia. Gertrude e seu marido, Gerhard, não tinham filhos e decidiram adotar Karl Heinz. Eles lhe deram o nome de Jürgen. Gertrude mantinha Jürgen afastado das outras crianças porque não queria que elas soubessem que ele era adotado. Gertrude também lhe dava banho ou fazia-se lavar na frente dela até ele estar quase adulto. Outra coisa que ele fazia até quase a idade adulta era dormir entre seus pais adotivos na cama deles aos sábados à noite. Quando Jürgen tinha 12 anos, ele foi enviado para um internato católico só para meninos. A escola não incentivava os alunos a fazerem amizades porque achavam que isso levaria a relacionamentos gays. Enquanto estava matriculado na escola, Jürgen foi abusado sexualmente por um padre que era um de seus professores. O padre também contou a Jürgen histórias grotescas sobre tortura medieval. Além do padre, Jürgen foi abusado sexualmente por outros alunos. Jürgen passou cerca de 2 anos na escola antes de voltar para casa. O pai adotivo de Jürgen, Gerhard, trabalhava como açougueiro, e à medida que Jürgen crescia, Gerhard esperava que seu filho adotivo também seguisse a profissão de açougueiro. Quando Jürgen ainda era jovem, Gerhard comprou um segundo açougue, que ele queria que Jürgen assumisse quando ficasse mais velho. Até então, Gertrude planejava administrar o segundo açougue. Gertrude e Gerhard estavam sempre ocupados com os 2 açougues, então nenhum dos pais passava muito tempo com Jürgen. Quando os pais de Jürgen estavam no trabalho, ele ficava com a avó, que era abusiva. A avó dele o trancava em um porão subterrâneo. Durante anos, Jürgen passava até 2 dias por semana no porão. Apesar dos desejos de seu pai adotivo, Jürgen não queria ser açougueiro. Ele não gostava de abater e cortar animais. O que o fascinava era matar pessoas. Ninguém percebeu que Jürgen alimentava essas fantasias sombrias. Ele era um garoto quieto e educado, frequentemente reservado. Quando tinha apenas 14 anos, ele cometeu seu primeiro abuso sexual. Ele atraiu um garoto que morava em seu bairro para um local isolado, onde o obrigou a se despir e depois o amarrou. O garoto conseguiu escapar e contou ao pai sobre o abuso. O pai dele chamou a polícia, mas Jürgen os convenceu de que estava apenas brincando. A polícia acreditou nele e ele não foi preso. Então, um ano depois, em 31 de março de 1962, Klaus Jung, de 8 anos, foi a uma feira no centro de Essen. Ele então aparentemente desapareceu sem deixar rastros. Buscas foram realizadas, mas Klaus não foi encontrado em lugar nenhum. Klaus era vizinho de Jürgen, e o pai do garoto que Jürgen havia abusado sexualmente no ano anterior suspeitava que Jürgen estava envolvido no desaparecimento de Klaus. Sem evidências contra o discreto filho do açougueiro, a polícia nem o interrogou. Jürgen, que tinha 15 anos, havia traído Klaus da feira para uma caverna que tinha sido convertida em abrigo antiaéreo durante a Segunda Guerra Mundial. O abrigo antiaéreo não tinha sido usado e a entrada era escondida, então pouquíssimas pessoas sabiam da sua existência. Uma vez lá, Jürgen o espancou até a morte. Ele deixou o corpo no abrigo antiaéreo e foi para casa. Mais tarde, naquela noite, ele saiu escondido de casa e voltou para o abrigo antiaéreo. Ele ficou olhando para o corpo por 1 ou 2 horas, e então mutilou e enterrou o corpo no chão do abrigo antiaéreo. Todos os dias, pelos próximos 3 anos, Jürgen tentou atrair um garoto para o abrigo antiaéreo,
mas não teve sorte. Então, em 6 de agosto de 1965, ele conheceu Peter Fuchs, de 13 anos, em uma estação de trem. Jürgen o levou para o abrigo antiaéreo e o matou. Apenas 8 dias depois, Jürgen atraiu Ulrich Hallweis, de 11 anos, de uma feira para o abrigo, onde o corpo de Peter ainda estava no chão. Uma vez lá, ele o torturou e matou. Ele e sua mãe desmembraram os corpos e então enterraram as partes deles no chão de terra do abrigo antiaéreo. Quase 8 meses depois, Manfred Grassmann, de 11 anos, desapareceu de uma feira em Essen. Assim como as outras 3 vítimas de Jürgen, ele foi atraído para o abrigo antiaéreo e foi morto. 6 semanas depois de matar Manfred, Jürgen estava vagando por uma feira em Paris e encontrou Peter Friese, de 16 anos. Como fez com os outros garotos, Jürgen o atraiu de volta para o abrigo antiaéreo. Quando chegaram lá, ele espancou Peter e o forçou a se despir. Jürgen o amarrou e tentou sodomizá-lo, mas não conseguiu. Jürgen então disse a Peter que iria para casa jantar, mas que voltaria. Ele deixou Peter amarrado no abrigo antiaéreo. Felizmente para Peter, Jürgen deixou uma vela acesa. Peter conseguiu queimar as cordas e se libertou. Ele correu e pediu ajuda. No começo, a polícia não acreditou na história de Peter. No dia seguinte à fuga de Peter, alguns policiais foram até o abrigo antiaéreo e ficaram chocados com o que encontraram. Roupas e sapatos pertencentes a meninos estavam espalhados por todo lado. Então, eles começaram a cavar e encontraram partes dos corpos de 4 meninos diferentes. Após a descoberta dos corpos, a polícia fez um apelo ao público em busca de testemunhas. 3 dos 4 meninos mortos foram vistos pela última vez em feiras, e a polícia esperava que alguém tivesse visto pelo menos um deles nesses locais. Com um garoto adolescente. Várias pessoas entraram em contato com a polícia e disseram que viram Jürgen Weyrich com os meninos antes de eles desaparecerem. Jürgen foi preso e confessou os 4 assassinatos. Ele disse que ao longo de 5 anos, começando quando tinha 15 anos, tentou atrair centenas de meninos para o abrigo antiaéreo. Depois que Jürgen foi preso, a polícia teve que protegê-lo, porque uma multidão queria linchá-lo. Em 1967, Jürgen foi condenado por todos os 4 assassinatos e pela tentativa de assassinato de Peter Friese. Ele foi condenado a 5 prisões perpétuas. Ele recorreu, e em 1971, sua sentença foi reduzida porque ele tinha 15 anos quando começou sua onda de assassinatos. Ele recebeu a sentença máxima para um menor de idade, que era de 10 anos de prisão. Após os 10 anos, ele seria transferido para um hospital psiquiátrico. O padre que supostamente abusou sexualmente de Jürgen quando ele tinha 12 anos foi acusado de crimes sexuais. Ele acabou sendo absolvido. Enquanto Jürgen estava na prisão, ele começou a se corresponder com uma mulher por cartas. Em 1974, enquanto Jürgen ainda estava na prisão, eles se casaram. Jürgen não tinha desejo de passar o resto da vida em um hospital psiquiátrico. Ele se ofereceu para ser castrado na esperança de ser liberado do hospital. Em 28 de abril de 1976, Jürgen, que tinha 29 anos, morreu durante a operação de castração porque houve um problema com a anestesia. O médico cometeu o mesmo erro com outros pacientes. Por matar Jürgen, o médico foi condenado a 9 meses de prisão. E em primeiro lugar, Peter Woodcock. No final do verão de 1956, Wayne Millett tinha 7 anos de idade. Ele era o mais novo de 4 irmãos, e sua família morava na pequena cidade de Sealy's Bay, Ontário.
No dia 16 de setembro de 1956, Wayne e sua família viajaram por 3 horas de sua casa até Toronto, Ontário, para visitar a avó. A avó deles morava perto do local da Exposição Nacional Canadense, que também é conhecida pela sigla CNE. A CNE é uma feira anual, e ela tinha terminado algumas semanas antes de a família de Wayne visitar a avó dele. Depois de passar um tempo com a avó, os irmãos de Wayne foram para o centro da cidade e Wayne saiu para brincar no jardim da frente da casa da avó dele. Logo depois, os pais de Wayne foram vê-lo e ele havia sumido. Seus pais, em pânico, chamaram a polícia imediatamente. A polícia fez buscas pelo bairro e por volta das 2:30 da manhã seguinte, o corpo de Wayne foi encontrado no terreno da CNE. Ele estava vestido, mas parecia ter sido despido e vestido de novo. Lixo havia sido enfiado em sua boca e ele tinha hematomas no corpo que poderiam ter sido causados por alguém chutando-o. Ele também tinha várias marcas de mordida nas pernas. A causa da morte foi estrangulamento. A polícia entrevistou pessoas que estavam dentro ou ao redor do terreno da CNE na tarde em que Wayne desapareceu. Várias pessoas viram um adolescente, possivelmente com cerca de 15 anos, usando óculos de aro grosso, andando de bicicleta para longe do terreno da CNE. A polícia não tinha certeza se o garoto era o assassino ou se ele possivelmente viu o corpo e ficou assustado. Então, saiu rapidamente de bicicleta. 5 dias depois que Wayne foi morto, a polícia prendeu um garoto de 14 anos pelo assassinato. Ele se parecia com o garoto visto saindo de bicicleta da CNE. Além disso, ele desapareceu por alguns dias no dia seguinte à morte de Wayne. Sob custódia policial, o garoto confessou o assassinato, mas ele não foi acusado de assassinato. Em vez disso, ele foi acusado de homicídio culposo e ficou detido aguardando o julgamento. Algumas semanas depois, em 6 de outubro, Gary Morris, de 9 anos, saiu de casa para ir ao cinema. Foi a primeira vez que a mãe dele deixou que ele fosse ao cinema sozinho. Gary morava a cerca de 6 quilômetros de onde Wayne foi morto. Naquela tarde, Gary não voltou para casa. A princípio, a família dele achou que ele tinha fugido e que voltaria para casa a qualquer momento. Ele já tinha fugido antes, mas nunca ficava muito tempo fora. Quando ele não voltou para casa, foi dado como desaparecido. A polícia conversou com um dos amigos dele que estava com ele no dia em que ele foi ao cinema. O amigo disse que viu Gary conversando com um adolescente de óculos de armação grossa que andava em uma bicicleta chamativa. O garoto mais velho perguntou a Gary se queria uma carona até uma praia próxima. Gary concordou e sentou-se no guidão da bicicleta do adolescente. A polícia foi até a praia e encontrou o corpo de Gary. Ele estava vestido, mas parecia que tinha sido despido, e então o assassino colocou suas roupas de volta. Ele foi espancado tão brutalmente que seu fígado se rompeu. Havia mordidas no pescoço dele. A causa da morte foi estrangulamento. Apesar das muitas semelhanças entre os assassinatos de Wayne e Gary, a polícia não fez a ligação entre os crimes. Em vez disso, em novembro de 1956, o garoto de 14 anos que foi preso pelo assassinato de Wayne foi considerado culpado de homicídio culposo e enviado para um reformatório. No dia de Ano Novo de 1957, uma jovem foi agredida sexualmente e estrangulada debaixo de um viaduto em Toronto. A garota sobreviveu ao ataque e descreveu seu agressor para a polícia. Ela disse que era um adolescente com óculos de aro grosso que estava andando em uma bicicleta Schwinn. Pouco mais de 2 semanas depois, em 19 de janeiro, Carol Boyce, de 4 anos, e sua amiga estavam brincando em frente à casa da amiga, enquanto suas mães conversavam dentro de casa. A mãe de Carol foi lá fora ver como elas estavam,
mas Carol havia sumido. Ela perguntou à amiga de Carol onde ela foi. Ele contou a ela que Carol saiu para andar de bicicleta com um adolescente. A mãe de Carol ficou alarmada e chamou a polícia. Em 1h30, uma busca em massa já estava sendo realizada. Menos de 8 horas depois que Carol desapareceu, seu corpo foi encontrado em um ravina. Ela havia sido vestida e depois vestida de novo. O médico que realizou a autópsia disse que foi o assassinato mais brutal que ele viu em 20 anos. A causa da morte foi uma ruptura no fígado. A ruptura provavelmente foi causada por alguém ajoelhando-se sobre ela. Várias pessoas viram um adolescente usando óculos de aro grosso com uma bicicleta saindo da área da ravina onde o corpo de Carol foi encontrado, pouco depois de ela ter sido dada como desaparecida. Nos dias após o assassinato, foi iniciada uma grande busca para encontrar um adolescente com óculos de aro grosso que andava em uma bicicleta boa, possivelmente uma Schwinn. A polícia suspeitava que o mesmo garoto fosse o responsável pela morte de Gary Morris. 3 dias após o assassinato de Carol, um policial percebeu que um adolescente que visitava a delegacia toda semana se parecia muito com o retrato falado do assassino. Ele era Peter Woodcock, de 17 anos. A mãe de Woodcock estava na adolescência quando ele nasceu. Ele era um bebê difícil que chorava o tempo todo. Sua mãe o entregou para adoção quando ele tinha 1 mês de idade. Ele passou por diferentes lares adotivos até os 3 anos de idade. Depois, ele foi colocado com uma família de classe média alta que decidiu ficar com ele. Sua família adotiva percebeu que, mesmo muito jovem, Woodcock apresentava graves problemas emocionais e psicológicos. Quando tinha 11 anos, ele foi enviado para uma escola para crianças com distúrbios em Kingston, Ontário, que fica a cerca de 260 quilômetros de Toronto. Aos 15 anos, ele foi mandado de volta para viver com sua família adotiva em Toronto. Woodcock era um adolescente inteligente, com uma imaginação vívida. Ele era o líder de uma gangue de faz de conta que consistia em 500 garotos. Na realidade, Woodcock era um solitário que frequentemente sofria bullying na escola. A polícia foi até a escola de Woodcock e o levou para interrogatório. Woodcock contou à polícia que começou a sonhar em abusar sexualmente e assassinar crianças em fevereiro de 1956, 1 mês antes de completar 17 anos. Depois, ele começou a transformar seus sonhos em realidade, abusando sexualmente de crianças pequenas. Ele atraía as crianças para áreas isoladas, oferecendo uma carona em sua bicicleta. Então, ele começou a se perguntar como era o interior do corpo das pessoas. Ele disse que, em março de 1956, quase matou uma menina de 10 anos. Ele disse que a menina queria morrer e já tinha tentado se matar várias vezes. Ela disse para ele que não queria mais viver porque os pais dela estavam se divorciando. A mãe dela a culpava pelo divórcio. O divórcio aconteceu porque o pai dela vinha abusando sexualmente dela. Mas depois de 3 horas no barranco, eles decidiram que Woodcock não a mataria naquele dia. Eles falaram sobre fazer isso em outro dia, mas nunca fizeram. Vários meses depois, em 15 de setembro de 1956, Woodcock estava andando de bicicleta no terreno da CNE e encontrou Wayne Millett, de 7 anos. Woodcock o atraiu para uma área isolada e o estrangulou até a morte. No dia 6 de outubro, Woodcock estava andando de bicicleta e encontrou Gary Morris, de 9 anos. Gary gostou da bicicleta de Woodcock, então Woodcock lhe ofereceu uma carona até a praia. Assim que chegaram à praia, Woodcock o matou. Finalmente, no dia 19 de janeiro, Woodcock estava andando de bicicleta e encontrou Carol Boyce, de 4 anos, e sua amiga. As 2 crianças queriam andar na bicicleta dele, mas ele decidiu levar Carol. Ele a levou até o barranco,
onde a matou. Depois que Woodcock foi preso, o garoto de 14 anos que foi condenado por matar Wayne Millett foi liberado do reformatório. O garoto condenado injustamente disse que confessou o assassinato porque achou que isso o tornaria famoso. Woodcock foi acusado de 3 homicídios em primeiro grau, e se fosse condenado, provavelmente teria sido sentenciado à forca. Em vez disso, ele foi considerado inimputável por insanidade mental e foi enviado para Oak Ridge, que era um hospital psiquiátrico de segurança máxima em Penetanguishene, Ontário. Durante uma entrevista para um livro sobre sua vida e crimes, Woodcock disse que, se tivesse sido condenado à morte, provavelmente não teria sido enforcado. Na verdade, ele achava que provavelmente teria sido libertado da prisão. Pouco depois de ele ter sido hospitalizado, o governo do Canadá começou a comutar sentenças de morte para sentenças de prisão perpétua. Sentenças de prisão perpétua tinham um máximo de 20 anos. Então, Woodcock achava que seria libertado após 20 anos, se não antes. Ao longo dos anos, o comportamento dele no hospital foi errático. Ele se envolveu em brigas com outros pacientes e se automutilou. Ele se gabava dos assassinatos que cometeu quando conversava com outros pacientes, mas demonstrava remorso quando falava com os médicos. Ele chegou até a formar uma gangue que chamou de Irmandade. Em 1982, Woodcock mudou legalmente seu nome para David Michael Kruger. Nas décadas em que esteve internado, nenhum médico recomendou que ele fosse liberado. Ele nunca mostrou sinais de melhora, e os médicos achavam que ele seria um perigo para crianças se fosse liberado. Mas então, no final dos anos 80, contra o conselho da equipe do hospital, uma comissão de revisão ordenou que Woodcock fosse transferido para um hospital de segurança média. Então ele foi enviado para o Hospital Psiquiátrico de Brockville, em Brockville, Ontário. Quando Woodcock estava internado no Oak Ridge, ele conheceu um homem chamado Bruce Hamill. Hamill passou alguns anos no Oak Ridge e depois foi transferido para Brockville. Em Brockville, Hamill e Woodcock se encontraram novamente, e Woodcock o recrutou para sua gangue, a Irmandade. Assim como Woodcock, Hamill sofria de problemas psicológicos e emocionais desde jovem. Ele passou por idas e vindas de tratamento durante a maior parte de sua vida. Antes de ser hospitalizado, Hamill morava com sua família em Ottawa, Ontário. Por 21 anos, a família morou ao lado de Betty Wetzlav, de 57 anos, e seu marido. Os Hamill e os Wetzlav foram próximos por anos. Mas então o relacionamento azedou porque a mãe de Hamill queria comprar a casa dos Wetzlav para sua filha. Os Wetzlav se recusaram a vender, e a mãe de Hamill ficou muito irritada com Betty. Ela sempre reclamava e criticava Betty para o filho. Logo cedo, na manhã de 1º de março de 1977, Betty, de 57 anos, saiu de casa e começou a caminhar até uma escola perto de sua casa, onde trabalhava como zeladora. Hamill, que tinha 21 anos, a viu caminhando. Ele pulou uma cerca e correu em direção a Betty. Ela tentou correr, mas não conseguiu ir muito longe. Hamill a esfaqueou 36 vezes no peito e no abdômen. O corpo foi encontrado 1 hora depois por um funcionário da escola. Hamill foi preso 3 dias depois. No início de 1978, ele foi considerado inimputável por insanidade e foi enviado para o mesmo hospital psiquiátrico em Penetanguishene, onde Woodcock estava internado. Em 1980, Hamill foi transferido para o Hospital de Média Segurança em Brockville. Em março de 1983, ele recebeu alta do hospital. Em 1987, sua ficha criminal foi apagada. Hamill e Woodcock continuaram em contato depois que Hamill recebeu alta do hospital. Em 1991,
Foi decidido que Woodcock seria autorizado a sair do hospital em saídas temporárias durante o dia, sob supervisão. Woodcock tinha 52 anos e era meio cego na época, então a equipe do hospital não achava que ele era perigoso. Hamill se ofereceu para ser o supervisor que levava Woodcock para passeios durante o dia. Como Hamill não tinha antecedentes criminais, o hospital o aprovou para ser o supervisor. Em 13 de julho de 1991, Woodcock recebeu sua primeira licença de um dia e Hamill o levou para fora do hospital. Algumas horas depois, Woodcock entrou em uma delegacia de polícia que ficava a cerca de 3 quilômetros do hospital. Ele estava coberto de sangue. Ele disse à polícia que ele e seu amigo tinham matado alguém. Em seguida, ele levou os policiais até uma floresta próxima. Lá, eles encontraram Hamill nu e lutando contra insetos. Após uma breve luta, Hamill foi preso. Então, Woodcock levou a polícia até o corpo de Daniel Kerr, de 27 anos, que também era paciente do hospital. Ele morreu de forma horrível. Sob custódia, Woodcock explicou que Hamill havia comprado uma chave de grifo, uma faca e uma machadinha e escondeu-os na floresta. Então eles atraíram Kerr para a floresta. Woodcock pegou a chave de grifo e bateu na cabeça de Kerr, até ele cair no chão. Então ele e Hamill golpearam e esfaquearam Kerr com a faca e a machadinha. Kerr foi esfaqueado ou golpeado mais de 100 vezes. Depois, Hamill tomou alguns comprimidos para dormir e adormeceu perto do corpo. Depois que Hamill adormeceu, Woodcock considerou matá-lo também. Em vez disso, ele decidiu simplesmente se entregar. Naquela noite, depois de serem presos, a polícia pegou Woodcock se masturbando descaradamente 6 vezes antes de adormecer. Woodcock e Hamill foram absolvidos do assassinato de Kerr por insanidade mental. Hamill foi enviado para um hospital psiquiátrico em Ottawa e Woodcock foi mandado de volta para Oak Ridge, em Penetanguishene. Peter Woodcock, também conhecido como David Michael Kruger, morreu de causas naturais em março de 2010, aos 71 anos de idade. Obrigado por assistir ao vídeo. Espero que tenha gostado. Se curtiu, deixe seu like e inscreva-se para mais vídeos. Além disso, acesse criminallylisted.com, onde você pode sugerir casos, comprar produtos e saber mais sobre podcasts exclusivos. Isso é tudo por hoje. Obrigado por assistir.